Boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da prece, com base na aventura da prece, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é texto de nosso irmão Santo Agostinho, né? Que nos inspirou a buscar informações sobre a prece. Bem, a prece, meus irmãos, é um ato de adoração, né? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Allan Kardec, né? Pois bem, o que é a prece? É o pensamento em ação. É a ideia concentrada numa forma objetiva de condensação do bem. É a manifestação telepática entre encarnados e desencarnados. É a sintonia vibratória que liga a criatura ao Criador. Definição de Carlos Bernardo Loureiro. Meus irmãos, o homem é o único animal que ora, tá? Por isso a prece é uma manifestação inteligente da criatura humana, dos seus sentimentos e qualidades morais, e também de sua fé. Está lá no Reformador, 1990. A prece ou oração. Não a reza automática, mecânica. É uma conversa com Deus. E se não falamos diretamente com Ele, podemos ouvir a sua voz no íntimo do nosso coração. Desde que tenhamos bastante humildade, sinceridade, elevação de propósitos e nos esforcemos para viver segundo suas leis. Está lá no Reformador, 1990. Essas informações que eu passei agora. Bem, o que é a reza? Que é uma diferença entre orar e rezar. A reza. A reza, meus irmãos, é um balbuciar de lábios. É a repetição mnemônica de frases místicas e devocionais, sem alcance exterior, sem profundidade psíquica. Por exemplo, você não vê nas procissões aquele monte de gente rezando, Pai nosso que está no céu, santificado assim, sabe? Sem meditar, sem aquela postura de busca com o divino. Frases mecânicas, decoradas. A prece, né, é o espírito. E a reza é a matéria. A prece é o espírito. E a reza é a matéria. Né? Tá lá na revista Presença Espírita essa informação. A prece, meus amigos, pode levar-nos ao êxtase, que é a cristalização da fé. Porque a sua ação se desdobra no mundo de expressões espirituais. Tá?
reza, ao contrário, mal toca as fibras do ser. E é por demais imediatista. Por demais personalista. Por demais litúrgica. Né? A litúrgica é o ritual, a igreja, né? Para poder libertar-se dos lábios dos que a pronunciam. Meus irmãos, meus amigos desta casa, desse centro, a prece tem um caráter de coletivismo, porque é uma das expressões de solidariedade, de amor ao próximo. De amor ao próximo. A reza é egoísta, materialicíssima, pois que é de ordinário um pedido ou uma exigência da cultura para a revogação das leis de Deus. Aquela troca, eu vou rezar tantos Pai Nosso para receber tal recompensa, né? Revogação implorada pela consciência. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano, você vai para o centro, reza por mim. Fulano, você vai para a igreja, reze por mim. Nada contra. Nada contra, é apenas um breve comentário. Revogação implorada pela consciência e covardia de quem a faz. Né? Não só para a satisfação dos próprios desejos, como também para a derrogação. Né? Ou seja, desmoronar, fazer desmoronar aquilo que nosso Senhor, que Deus já indicou. Pura e simples, derrogação pura e simples das sentenças eternas do Supremo Juiz. Preciso ter muita cautela para procurar ver o que é orar. É você entrar em sintonia com o Pai Celestial, né? Entrar em conexão com a divindade. Você entra em êxtase na sua oração. Você deixa que as fibras do seu íntimo sejam atingidas pela fé, né? A reza não. Rezou 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, pronto, tá perdoado, acabou. Tem gente, né? Eu vou fazer 10 Ave Maria para alcançar uma graça. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, na prece devemos nos abster do formalismo de atitudes. Ou seja, ajoelhado, de pé, de cabeça para baixo, de mão na testa, né? Devemos nos abster de palavras difíceis, ou aquela extensão de palavras que não tem, intermináveis. Palavras difíceis, rebuscadas. Já foi-se o tempo que se orava, que se rezava em latim.
Agora a gente procura fazer nossas orações, nossas preces com simplicidade. E vai alguém diz assim, mas Deus sabe das minhas necessidades, eu não vou precisar orar. Não, são nas orações, nas preces que Deus quer ver o tamanho da sua humildade. Testar a sua humildade, a nossa humildade, para pedir. Ele sabe o que é bom para nós. Mas é preciso que nós nos coloquemos com humildade diante da divindade, né? Vamos nos abster, gente, como eu falei há pouco, de longas e cansativas dissertações. Aquelas orações compridas que você vai fazendo, vai lendo, cansativa. Ai, meu Deus, essa prece não acaba mais, essa oração não acaba, né? Vamos nos abster disso. Vamos nos abster de pedir egoisticamente, somente pelo próprio bem-estar. Pedir só por nós, pedir só para a nossa família. Vamos aprender a pedir pelo coletivo, a pedir por todos, porque todos são merecedores da graça de Deus. Então vamos pedir por todos, nossos irmãos. Não, que seja simples. Se você chegar assim, olha, no momento de desespero, e você disser assim, meu Deus, você já fez uma prece. É o tamanho do sentimento que você vai colocar naquelas palavras. É o tamanho da fé que você coloca naquelas palavras. Vamos nos abster também, meus amigos, de pedir aquilo que pela prece não podemos conseguir. Não solicitar o que devemos obter pelo trabalho, pelo esforço próprio, ou desejar o que é do outro. Vou repetir, vamos nos abster de pedir aquilo que pela prece não podemos conseguir. Ou seja, aquilo que você vai pedir pela prece, você pode conseguir o quê? Pelo trabalho, pelo esforço, e não desejar o que é do outro. Pedir força, coragem, bom ânimo, saúde, né? Isso. Vamos nos abster de negociar com Deus com promessa de qualquer espécie. Eu prometo que eu vou fazer isso e isso, se o Senhor me der isso e isso. São as promessas. Deus sabe o que é melhor para nós, né? E muitas das vezes, aquilo que está nos acontecendo naquele momento é o melhor para nós. É o melhor para o nosso crescimento. Como orar, então? Oramos conscientemente com várias finalidades. Louvando, como já falei lá no começo, né? Isto é, exaltando o poder, a bondade e a justiça do Pai Celestial, demonstrando-lhe nossa submissão à sua soberana vontade. Como está em O Livro dos Espíritos, né? Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus, sendo que a prece, quando ditada pelo coração,
lhe é sempre agradável. Está lá na terceira parte do capítulo 2. Agradecendo, isto é, reconhecendo que tudo devemos a Deus, para lhe demonstrar nossa gratidão pela vida, pela saúde, pela paz, pelos bens materiais, por todas as bênçãos que nos prodigaliza, né? E também pedindo, louvar, agradecer e pedir. O que é que nós vamos pedir? Pois somos muito necessitados. Nós necessitamos de... O que é que nós necessitamos? Temos sempre o que suplicar a Deus. E muitas vezes pedimos aquilo que menos nos convém. Que menos nos convém. Aí depois diz assim, mas eu pedi a Deus e Deus não me atendeu. Quantas vezes, né? Poxa, eu pedi tanto a Deus, orei tanto, pedi tanto a Deus e Deus não me ouviu. No caso da dor, do sofrimento, né? Devemos pedir força para suportar a provação. Pois a mesma é necessária como correção de erros, né? De erros e instrumento de progresso. A respeito, diz Maria Dolores, em belos e significativos versos. Ela diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Que lindo, né? Isso aí que Maria Dolores escreveu. Meus irmãos, a prece no momento que nos recolhemos, à noite, para o refazimento orgânico, né? Pedir a Deus, além de significar a oportunidade para agradecermos a Deus as bênçãos recebidas no transcurso do dia, prepara também o espírito para ingressar pelo sono no mundo espiritual. Pela manhã, agradeçamos a Deus os benefícios recebidos durante a emancipação da alma. Mas roguemos simultaneamente compreensão e forças para o novo dia de luta. Está lá no livro Mediunidade e Evolução. Peçamos, sobretudo, coragem e disposição para que façamos o melhor no novo dia. E precisamos, né? Coragem e disposição, né? Para melhor enfrentarmos o novo dia. Em harmonia com o que temos recebido de Jesus por seu Evangelho, né? De Allan Kardec pela codificação espírita, e agradecer também, né? Pedir pelos mentores espirituais, pelo muito que nos dão através do sono e pelas vias mediúnicas, né? Há tantas bênçãos que nós recebemos e nem imaginamos. Há tanta ajuda. Vamos ver agora os benefícios da prece. Através da prece, percebida e atendida pelos mensageiros do Cristo, segundo os desígnios divinos, podemos adquirir ou aumentar nossa fé, né? No coração humano, aumentar a fé,
também no coração humano. Quando há existência da fé no coração humano, levam a orar confiante, sempre que for necessário. É bem verdade que às vezes o sofrimento daquela pessoa é tão grande, ela passa por tantas provações, né? Mas não pode perder a fé, não deve perder a fé, porque tudo na nossa vida tem um propósito. A dor pode ser encarada como remédio salutar para a nossa alma endividada, nosso espírito endividado. A prece não nos isenta das provas, não. Mas dá-nos força para suportá-la. Por isso que tem muita gente, muitas vezes, assim, eu orei tanto e não alcancei êxito. Mas pare para analisar. Se você não tivesse fé e não fizesse a sua prece, você teria tido a resignação e coragem para enfrentar aquela prova? Mas a fé, a fé que você colocou na prece, lhe deu força, lhe deu coragem. E você conseguiu passar por aquela tempestade. E lá na frente você vai dizer, meu Deus, venci mais uma batalha. Muitas das vezes não mais nessa plano terra, mas no mundo espiritual. Passei por grandes transtornos, por grandes aflições, mas a prece me ajudou, a minha confiança em Deus me ajudou a atravessar a tempestade, né? Emmanuel assevera em Um Consolador que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constante no mapa de serviço de cada espírito, que deve prestar na sua tarefa terrena, ornada, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece vigilância e constitui o maior fator de resistência moral nos centros das provações mais escabrosas e mais rudes. Palavras de Emmanuel, viu? Todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que hás haver de ter, e que assim vos sucederá. Está lá em Marcos 11, versículo 24. A pessoa, meus irmãos, que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, seja necessário expô-la a Ele. Há leis naturais e imutáveis. Sem dúvida que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um, tá? Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade,
A distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos, né? Pois é, então Deus nos deu o entendimento e a inteligência para que utilizemos. Pois o homem sendo livre de agir, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, e que nem por isso destrói a harmonia das leis universais. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhes são sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, seguindo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. Então, nosso irmão Agostinho, ele diz assim: vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes ocorrem e vêm-vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e livra a alma e leva a alma ao arrependimento, é a prece. A prece, oh, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. A Deus. E nosso irmão, ele encerra dizendo assim, ó: e vós também orai com o Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário,
Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em suas almas, embora carregado de um madeiro inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na moradia de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Crede e orai. Deus está contigo. Confie em Deus. Eleva o teu pensamento a Jesus, que Ele nunca, nunca esteve longe de você, longe de mim, longe de nós. Ele está sempre presente. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus.